Então, gente, nós vamos corrigir a nossa primeira prova do segundo bimestre. Campo magnético e força magnética, certo? Primeira questão. A figura a seguir representa dois fios muito longos, paralelos e perpendiculares ao plano da página. Então, tá entrando ou saindo aqui, formando com a página 90 graus. Os fios são percorridos por correntes iguais e de mesmo sentido, saindo do plano da página. Então, a corrente está saindo. O vetor campo magnético no ponto P, indicado na figura, é representado por... Vou esquecer esse daqui e vou traçar o vetor devido a essa corrente. Essa corrente está saindo, então o campo no ponto P, ele está em torno desse fio circular. Então, quando eu traço ele circular nesse ponto P, o campo 1 vai estar para cá. Esse é o... vou chamar de 1 e de 2, tá? Esse é o B1. Agora, eu vou esquecer esse lado, vou imaginar a corrente aqui, também está circular. Saindo, quando eu faço isso daqui, ele vai ser circular em torno desse fio. Quando ele está circular, nesse sentido aqui, ó. Quando ele chega no ponto P, ele também vai estar apontando para lá. Então, o resultado disso daqui no ponto P é um vetor para horizontal para esquerda, o B resultante, que é a minha opção A. Certo? Lembrando que toda vez que eu tenho um fio que passa corrente, o vetor é circular em torno desse fio. Qualquer ponto que eu queira, é só eu saber a direção e traçar a tangente. Então, eu quero no ponto P, o círculo está passando aqui, tangente ele vai ser para a esquerda, certo? Número 2. Resolver a questão com base na informação. O músculo cardíaco, aqui ele faz um tanto de pergunta e faz o seguinte, só lá embaixo, tipo que a questão do Enem. Só lá embaixo que dá para saber o que ele está perguntando. Olha, ele tem aqui um campo magnético horizontal para baixo e um fio que passa a corrente que está saindo. Com base nessas informações, pode-se dizer que quando o músculo cardíaco se contrai, o fio sofre uma deflexão. O que vai acontecer para o fio? Ele vai sofrer uma deflexão para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita? O que vai acontecer com ele? Então, basta eu fazer a regra do tapa. Para me saber qual força vai atuar nesse fio, porque é a força que vai mandar o fio se mover para um lado ou para o outro. Lembrando da regra, todos os dedos no sentido do campo, o dedão no sentido da corrente. A corrente sai, o campo está para baixo. Tapa com a palma da mão, porque é um fio. Então, olha para você ver, vai atuar sobre esse fio uma força magnética lateral, para fora, certo? Então, quais foram as opções aí? As opções que a gente tem é lateral e inversamente proporcional à intensidade do campo? Não, ele é lateral e proporcional ao campo. Lembra de força magnética? Força magnética é bio seno θ, BI vezes L, depende do campo magnético, da corrente e do comprimento do fio. Vertical, não, lateral e diretamente proporcional à corrente que o criou, verdade. Essa era a resposta certa, lateral e diretamente proporcional à corrente que o criou. Número 3, questão da UFMG. Um feixe de elétrons passa inicialmente entre os polos de um ímã e a seguir entre duas placas paralelas carregadas com cargas de sinais contrários, dispostos conforme a figura a seguir. Na ausência do ímã e das placas, o feixe de elétrons atinge o ponto O, atinge o centro. Em virtude das opções nos campos magnético e elétrico, pode-se concluir que é o feixe. Então, atenção. Se eu tenho norte e sul, eu tenho aqui um campo magnético que as linhas de força saem do norte e chegam no sul. Então, para cá está o meu campo magnético. Então, eu vou fazer a regrinha da mão direita. Olha, o meu campo tá... Na verdade, isso aqui tá tridimensional, né? O meu campo tá assim, ó, o norte tá embaixo, o sul tá em cima, e o meu elétron tá para lá. Quando eu dou um tapa com as costas da mão, ele manda ele lá para dentro. Quando eu vou fazer essa análise aqui tridimensional nesse desenho, ele mandar lá para dentro, o elétron tá vindo para cá. O elétron tá vindo para cá. Na verdade, o elétron não tá vindo para cá, né? Eu tenho aqui e aqui, o elétron está indo entre eles aqui. Então, quando ele entra, tem uma força puxando para cima e ele tá para frente, ele vai mandar ele aqui para essa posição aqui, ó. Ele passará a atingir a região 1, ok? Porque isso aqui não tá nesse plano, gente. Isso aqui tá assim, ó. Eu tenho aqui um ímã. Olha, vou ver se eu tenho alguma coisa aqui. Eu tenho aqui um ímã, tem aqui outro ímã, certo? E o campo magnético tá assim. O elétron, ele tá sendo jogado aqui.
Então, uma força para cima e uma força para cá vai jogar ele para lá, ó. Observem. Se eu tenho uma força para cima e uma força para o lado, que é a velocidade, esses dois vetores dão um vetor resultante para cá. Para cá, nessa figura, vai representar onde? Lá dentro, vai representar o 1, ok? Continuando aí. Número 4. Uma partícula de carga Q entra com velocidade VO numa região onde existe um campo magnético uniforme B. No caso em que VO e B possuem a mesma direção, podemos afirmar que a partícula... Gente, a velocidade com B tem a mesma direção. A força magnética, quando θ é igual a zero, a fórmula é BQV seno θ. Θ é o ângulo entre B e V, ok? Entre B e V. O θ aqui é zero, porque tem a mesma direção. Seno de zero é zero. Logo, não há força magnética atuando. Então, ele não sente desvio nenhum. A partícula passa ilesa nesse campo magnético. Ela não é requisitada por uma força. Então, ela passa em movimento retilíneo e uniforme. Ok? Número 5, força magnética. Sabe-se que no ponto P da figura existe um campo magnético na direção da reta RS. Tá aqui, ó. E apontando de R para S. Quando um próton, que é uma partícula positiva, passa por esse ponto com a velocidade V mostrada na figura, atua sobre ela uma força devido a esse campo magnético. Realmente, vamos ver como é que essa força é? Essa força, ela é, vamos fazer a regrinha, campo magnético e dedão no sentido da velocidade. Meus dedos no sentido do campo, de baixo para cima, dedão no sentido da velocidade. Carga positiva, tapa com a palma da mão. Então, a força magnética vai ser o quê? Perpendicular entrando no plano do papel. Força magnética. Perpendicular entrando no plano do papel. Que é a resposta perpendicular ao plano da figura e penetrando nele. Ok? Só fazer a regra da mão direita. Uma espira circular é percorrida por uma corrente elétrica contínua de intensidade constante. Quais são? Ó, corrente está aqui, o campo magnético vai estar como aqui? Entra de cá, sai de cá, vai estar saindo do interior da espira. Ou entrando, ele não falou o sentido da corrente. Se ele estiver no sentido horário, o campo vai estar entrando. Saindo ou entrando, em ambos os casos, o campo vai ser o quê? Constante e perpendicular ao plano da espira. Por que ele é constante? Porque ele depende apenas da corrente e do raio da espira. Então, se a espira é a mesma, a corrente é a mesma, o campo vai ser constante e vai ser perpendicular, ou entrando na espira ou saindo dela, dependendo do sentido da corrente. No campo magnético número 7, no campo magnético gerado pelas correntes elétricas de intensidades 1 e 2, sabe-se que o vetor indução magnética resultante no ponto P é nulo. Então, B no ponto P é nulo. A razão de 1 sobre 2 vale. Então, aqui eu sei que tem que ter, olha, tem que ter um campo. Vamos traçar como é que são esses campos? A corrente está entrando, circular, o fio está aqui perpendicular e a corrente está entrando. Então, no ponto P, vou chamar esse aqui de 1, eu tenho para cá um campo B1. E o 2 está entrando, quando eu passo em P, ó, circular aqui, quando eu passo em P tangente, ele vai estar para cima, B2. Se eles se anulam, B1 tem que ser igual a B2. Quem é B1? B1 é μ0 vezes I1 vezes 2π vezes a distância R1. Qual que é a distância que 1 está do ponto? É R. Tem que ser igual a B2, μ0 vezes I2, 2π vezes a distância que 2 está do ponto P. Qual é? 3Rs. Corto. I1 sobre I2, vou passar o I2 para baixo, ficou igual a 1, porque aí não vai sobrar nada aqui, dividido por 3. Então, a razão é 1/3. Simples assim. Ok? Então, prestem atenção, é muito importante saber traçar o vetor campo magnético. Lembrando que quando eu tenho um fio, o campo magnético é circular em torno do fio. E no ponto que você quer, você vai traçar, seguindo aquela orientação, a tangente naquele ponto. Ok? Imagina um círculo aqui, ó. Se eu imagino um círculo aqui, ó.
aí a tangente vai estar uma hora para cima, uma hora para baixo naquele ponto. Esse daqui, ao fechar a chave C, é correto afirmar. Eu tenho aqui um solenoide, aqui eu tenho o polo positivo e o negativo, a corrente convencional sai do polo positivo, passa aqui por trás, então aqui na frente a corrente vai estar subindo, porque ela entra, passa lá por trás na figura e vai estar subindo no meu solenoide. Quando passa uma corrente no solenoide, esse solenoide vai ter um campo magnético que vai imantar esse núcleo de ferro. Então ele vira um ímã. Como que eu faço para descobrir que ímã é esse? Regra da mão direita. Lembrando que regra da mão direita para um solenoide, as costas da minha mão tem que estar encostada no papel. O meu dedão tem que mostrar o sentido da corrente. Então a corrente está para cima, as costas da minha mão estão encostadas no papel e a corrente está para cima. Os meus dedos apontam para o polo norte do ímã. Então aqui virou polo norte, aqui virou polo sul. Lembrando, regra do solenoide, sempre as costas da minha mão encostada no papel. Meu dedão no sentido da corrente. A corrente sobe, costas no papel. Meus dedos indicam o norte e o sul. Então esse núcleo virou um ímã com norte e sul. Sul com norte, o que vai acontecer aqui? Vai ter uma atração. Ao fechar a chave C, é correto afirmar que o ímã do pêndulo será atraído pelo eletroímã. Tá certo? Então isso daqui vai virar um ímã com polaridades diferentes se atraem. Se virasse se a corrente fosse sinal contrário, aí ficaria norte com norte e o ímã seria repelido, né? O pêndulo seria repelido porque iria ter a mesma polaridade. Última questão, nona questão. Fazendo uma experiência com dois ímãs em forma de barra, Júlia colocou sobre uma folha de papel e espalhou-lhe malhas de ferro sobre essa folha. Ela colocou os ímãs em diferentes orientações e obteve os resultados mostrados na figura 1 e 2. Estão aqui. Essa figura aqui, as linhas se encontram e essa figura aqui se repelem. Então eu já sei que aqui são polos diferentes e aqui são polos iguais. Então polos diferentes norte e sul e polos iguais sul e sul. A opção correta seria essa. Polos diferentes para ter atração, polos iguais para ter repulsão das linhas. Última questão. Em alguns equipamentos eletroeletrônicos costuma torcer juntos fios que transportam correntes elétricas para evitarem defeitos magnéticos em pontos distantes do equipamento, onde há outros dispositivos. Por exemplo, a tela de um televisor na qual incidem elétrons não deve sofrer influência magnética das correntes que fluem em outras partes do aparelho, senão ocorreriam distorções ou interferências na imagem. Esses efeitos magnéticos indesejáveis são evitados com maior eficácia se os fios torcidos forem percorridos de... O que acontece? Para mim evitar isso daí, é necessário que os fios sejam percorridos por correntes iguais e de sentidos opostos, porque eles vão criar campos que se anulam. E se o campo se anular, ele não vai interferir no campo da tela do televisor, ok? Então eles têm que ter mesmo valor e sentidos opostos, porque aí, se eles têm sentidos opostos, dois campos vão se anular. E se anulando, eu não tenho o efeito magnético, certo? Então, essas aí foram as questões da nossa primeira prova do segundo bimestre.